Preços do casamento, parte 2 hoje. Irmãos, o casamento é uma bênção, mas também é um grande desafio. Porque lá, na hora que nós fazemos esse voto, é um voto que diz assim: até que a morte os separe. E ninguém está muito interessado em morrer tão cedo, né? Então, até que a morte os separe, pode assim demorar muito tempo. E o casamento, segundo a Bíblia diz, deve durar até lá. Mas o que acontece, irmãos, é que com a convivência e o passar dos dias e dos tempos que as duas pessoas estão juntas e constituem-se uma família, né? O marido e a mulher constituem-se a família. Acontece que há grandes desafios para serem superados. E do preço que eu gostaria de trazer aqui para os irmãos, o primeiro preço dessa noite, para os homens e as mulheres, é o preço da mudança. Eita Jesus, olha, irmãos, existe 2 tipos de pessoa com qual a gente pode se casar. 2 tipos, pelo menos. Eu vou citar aqui 2 tipos, tá? É uma pessoa mais compatível com você e você paga um preço alto. Uma mais compatível. E tem uma menos compatível com você. Aí você paga um preço muito alto. Isso quer dizer o quê? Que de qualquer forma o casamento exige um pagamento diário. Entendeu? Exige. Sabe aquela prestação sua que nunca vence? Às vezes você tira eu tirei certa vez uma moto que foi 48 prestação. Todo mês vencia aquele negócio até que acabou, pela graça de Deus. Mas o que acontece, irmãos, é que casamento é assim. Chegaram para um pastor e perguntaram assim: pastor, quanto que custou o seu casamento? Ele falou: rapaz, eu não sei, porque eu estou pagando até hoje. E ele estava casado há 25 anos. Então o casamento, irmãos, é algo desafiador e é necessário pagar o preço todos os dias e pagar o preço com a convivência. E um dos preços muito alto é justamente o preço da mudança. Sabe por quê, irmão? Porque o problema é que a gente não examina antes de casar. Você não examina. As pessoas não são criteriosas antes de casar. Elas casam. Elas, em alguns casos, e até na maioria dos casos, aqui no Ocidente, as pessoas casam por estarem apaixonadas. Se o camarada tiver apaixonado, aí que arrebentou com tudo, por causa que ele fica anestesiado. Só para você ter uma ideia de uma pessoa, assim, o biológico de uma pessoa apaixonada é semelhante a um usuário de crack, no efeito da droga. Para você ver assim que a pessoa não está bem quando ela está apaixonada, ela não pode estar bem. Então ela fica anestesiada, daí ela não vê defeito, ela não vê problema, ela não vê nada. Ela simplesmente quer casar o mais rápido possível, porque é o amor, a paixão, a razão da minha vida. Só que aí essa paixão acaba. E aí, quando acaba, como é que fica? Então, Isaac não casou apaixonado. O que a gente verificou aqui, ele não casou apaixonado. Mas aconteceu, irmãos, que ele simplesmente casou com Rebeca. Só que existia uma coisa muito importante para Isaac, que era o quê? Ser pai. Como é que ele ia dar sequência na descendência de Abraão se ele não fosse pai? Certo? Então, irmão, isso aqui nos dá uma lição, sabe por quê? Muitas vezes você tem alguma coisa que você gostaria muito que a outra pessoa tivesse, ou que a outra pessoa pudesse lhe fazer ou ser, mas só que a gente não verifica antes e casa, e depois que casa, agora tem que pagar o preço da mudança. E aconteceu com Isaac que depois que ele casou, ele descobriu que a sua mulher era estéril e não podia ter filhos. E como é que vai ter filhos se a mulher é estéril? Então diz aqui o texto, versículo 21, Gênesis 25, 21, diz assim: Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, por quanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, a sua mulher, concebeu. Você olha esse texto assim e fala: lógico, que beleza. Isaac orou, o Senhor respondeu, bênção, né? Só que olha comigo o versículo 26. Versículo 26. O versículo 20 e o 26. Versículo 20, diz assim: E era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou por mulher Rebeca, filho de Betuel.
Versículo 26, finalzinho do versículo: e era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. 40 para 60 dá uma diferença de quanto? 20 anos. Isaque orando por sua mulher 20 anos, para que ela pudesse mudar em um aspecto que ele gostaria muito que ela pudesse ter, ou ser, no caso ser mãe, né? E ter filhos. Então, meu irmão, o preço da mudança é assim: talvez você queira que sua esposa ou seu esposo tenha muito algo, mas ele não tem. Então eu te pergunto, você está disposto a pagar o preço da mudança? No caso de Isaque foi 20 anos, mas Isaque orou até o Senhor responder. Você está entendendo aqui? Então Isaque orou até o Senhor responder. Então eu queria te fazer essa pergunta: será que você está disposto a pagar o preço da mudança? Não importa se seja 5, se seja 10, 15, 20 ou até mais tempo, para que a outra pessoa possa mudar em algo. Por isso que é o preço da mudança, porque é difícil. Porque é difícil. Mulheres, você está disposto a orar pelo seu marido? Aí 15 anos, 20 anos, para ele mudar naquilo que te irrita, naquilo que te atrapalha, naquilo que te deixa bravo? Homens, você está disposto a orar por sua esposa? 20 anos? Para ela mudar naquilo que você tem achado muita dificuldade na convivência? Você está disposto? Olha aí, teve amém, hein? Teve amém. Meu irmão, o preço da mudança. Essa história de vou casar com o meu príncipe encantado, ou de eu vou casar com a princesa do conto de fadas, isso é no conto de fadas. A vida não é conto de fadas. Então a gente casa com pessoas que têm defeitos iguais a nós, pessoas que têm problemas iguais a nós, pessoas que têm limitações iguais a nós. E aí, algumas dessas coisas fazem com que a convivência fique complicada. Algumas dessas coisas podem trazer até alguns problemas. Mas a pergunta é: você está disposto a pagar o preço da mudança? Pode demorar, mas se você pedir ao Senhor, você pode ter certeza que Ele atende. Ele atendeu Isaque. Por que Ele não te atende? Ore pelo seu esposo, mulher. Ore pela sua esposa, homem, ainda que seja difícil. Preço da mudança. Segunda coisa, homens, mulheres, o preço da paciência. Eita, agora vai ficar legal demais. Abra sua Bíblia lá em Lucas 2,41. Lucas 2,41. Lucas 2,41 diz assim: ora, todos os anos iam seus pais à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiu a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando-se eles, terminando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuraram-no entre os parentes e entre os conhecidos, e como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que ouviam admiravam de sua inteligência e resposta. E quando viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que eu e teu pai, ansiosos, te procurávamos. Deixa eu te contar a história aqui. Todos os anos, José, Maria e Jesus iam em Jerusalém para adorar, certo? E aí eles iam em grandes caravanas, com as famílias, com os conhecidos, com os vizinhos, eles iam numa caravana grande. E quando eles terminaram lá a festa, eles voltaram. Caminho, diz aqui, caminho de 3 dias. Eles caminharam o caminho de um dia. Imagina você caminhando um dia todo, certo? Você caminhou um dia todo. Quando chegou lá, depois de passar desse dia, começaram a procurar: cadê o menino? Cadê o menino? Ô José, cadê o menino?
Eu não sei, não estava contigo? Não. Não estava contigo? Estava não. Maria, cadê o menino? Não sei. Cadê o menino? Cadê o menino? Cadê o menino? E procurem todo, cadê o menino? Cadê o menino? Cadê o menino? Não está o menino. E aí o que eles fazem? Juntos eles decidem voltar, certo? E procuram por o menino por 3 dias, certo? E depois acham Jesus lá no templo. Agora deixa eu te falar aqui. Quando acaba a paciência, vem o quê? Acabou a paciência, vem o quê? A briga, não é? Acabou a paciência, vem a divergência. Eu até dividi para ficar mais legal. Acabou a paciência, vem a divergência. Você diverge daquilo. Com a divergência vem a discussão. E com a discussão vem a briga. Se os dois, ao invés de procurarem uma solução, tivessem parado e começado a brigar. Não, mas eu deixei o menino contigo. Não, o menino ficou com você. Não foi. E cadê o menino? Eu não sei do menino. Eu não vou procurar menino porque não foi eu que perdi o menino. Eu deixei o menino contigo. E não sei o que. E você sabe como é que funciona esse negócio. Então, imagina se eles tivessem parado e ficado discutindo, e ficado brigando, e ficado arrumado uma confusão terrível, botado culpa nos outros e tal. Tinha resolvido alguma coisa? Não. Porque briga resolve alguma coisa? Não. Então o que aconteceu foi que é o problema. Cadê o menino? Não está aqui. Qual é a solução do problema? Vamos atrás do menino. Resolve brigar? Não resolve. Tem coisa que eu não gosto é brigar. Está ali minha esposa. Tem coisa que eu não gosto é brigar. Ela já não é assim que nem eu. Mas eu não... Irmão, brigar não resolve absolutamente nada. E deixa eu te falar uma coisa aqui. Apocalipse capítulo 12, versículo 10 diz assim: porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusa de dia e de noite. Uma divergência entre duas pessoas, irmãos, até é normal. Uma divergência é o quê? Você diz que é preto, a pessoa diz que é branco. Se parar aí, é uma divergência. Você diz que é preto, a pessoa diz que é branco. Maravilha, uma divergência. Só que o problema da divergência é que ela continua. Tem a divergência, aí a pessoa começa na discussão, não, porque é preto, outro diz não, é branco, ou é preto, é branco, é preto, é branco. E começa a discussão e parte para a briga. E sabe qual é o problema da briga? É que a briga geralmente é baseada em acusação. E quando a briga chega na questão, quando a briga é baseada em acusação, ela é influência maligna para a briga. Quando uma briga chega em acusação, baseada em acusação, ela é de influência maligna. Porque quem é o acusador? O inimigo. Então se você está acusando sua esposa, não, porque você é assim, e não sei o que, aí, para não bastar a pessoa acusar o cônjuge, ainda acusa os pais, né? Para ficar pior a situação. Não, você é assim, você deve ser assim, porque sua mãe era assim, seu pai era assim, e aí o negócio fica terrível. O homem é a mesma coisa, não, porque você é assim, porque esse menino é desse jeito, porque parece contigo, porque não sei o que. Se a briga for baseada em acusação, é influência maligna. E você vai deixar o inimigo querer acabar com a tua família lá dentro da tua casa. Porque você sabe qual é a história dele? É assim: eu não tenho família, não quero que ninguém tenha. Eu estou arrebentado, eu quero que todo mundo se arrebente. Eu estou no inferno, eu quero que todo mundo venha para cá. Essa é a ideologia dele. Entendeu? Então, meu irmão, toda briga baseada em acusação é de influência maligna. Homens, pare de brigar. Pare de brigar. Mulheres, controle a sua boca. Não brigue. Controle a sua boca. José e Maria tinham motivos para brigar? Claro. Havia uma divergência. Talvez José deixou o menino com a mulher e o menino sumiu. Ou a mulher deve ter deixado um pouquinho com José e o menino sumiu. Não importa quem tinha razão. Irmão, essa conversa de assim, eu tenho razão, isso daí eu acho que foi criado lá no inferno. Não, porque eu tenho razão. E aí começa uma briga. Eu vou te dar uma dica, que super secreta sobre briga, que eu aprendi, tá? Super secreta aqui para você agora, para você não brigar mais.
Sabe qual é o motivo da briga? O motivo da briga é a divergência, certo? Então, alguém diz que isso daqui é pedra e o outro diz que é pau. Houve uma divergência, caminho da briga, certo? Funciona assim a briga. Então, se não houver a divergência, não tem a briga. Você está entendendo? Então deixa eu te explicar. A pessoa chegou e falou que isso daqui é pedra. O que você diz? É pedra. Eu estava errado. Você me desculpa que eu disse que isso era pau? Você pode me perdoar? Quem é que vai brigar com você se você pedir perdão e você admitir que estava errado? Não tem briga. Acabou a briga. Agora, se você bater no orgulho e falar assim, eu não admito, não dou o braço a torcer de jeito nenhum, aí, meu irmão, aí cuidado, que o inimigo ele veio só para matar, roubar e destruir, inclusive as famílias. E uma porta de entrada para a destruição da família é a briga, é a discussão. Isso não é de Deus. Amém? Terceira coisa. Homens, mulheres, o preço do perdão. Abra a tua Bíblia lá em Gênesis capítulo 27. Gênesis 27. 27, 42 a 44. E foram denunciadas a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela mandou chamar Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: Eis aqui Esaú teu irmão se consola a teu respeito, propondo-te matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve minha voz, levanta-te e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão. Meu irmão, você sabe o que aconteceu aqui? Jacó enganou seu irmão, tomou a bênção, foi lá, vestiu a roupa que parecia com seu irmão, foi diante do seu pai, tomou a bênção patriarcal, né? A sua mãe fez o guisado, ele entregou e tal, o seu pai comeu, abençoou ele no lugar do seu irmão. Quando o seu irmão chegou, que ele tinha saído para caçar, quando ele chegou com a caça, preparou a coisa, levou lá para o seu pai falou: eu já abençoei. Não foi você que veio aqui, não? Seu pai estava cego devido à idade. Não foi você? Não, não foi eu. Então o seu irmão ficou com um ódio de Jacó e falou assim: eu não vou fazer nada agora, porque papai está vivo, mas na hora que papai morrer, eu vou matar ele. Meu irmão, o preço do perdão. Por que o preço do perdão? Porque em todo relacionamento precisa de perdão. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que o Obama fez para você no ano de 2015? Você lembra aí? O que o Obama fez para você? Não. O que o Obama fez para você semana passada? Lembra? Não, né? Fez nada para você, né? Alguém está ofendido com o Obama? Ele fez alguma coisa para você semana passada? Não, né? Agora, o que seu esposo fez para você semana passada? Você lembra, né, de alguma coisa? Talvez. O que a sua esposa fez para você semana passada? Ou essa semana? Você lembra, não lembra? Foi. Sabe por que você não lembra da coisa do Obama e lembra da sua esposa? Sabe por quê? Porque, irmão, as pessoas que nós temos proximidade, aquelas que convivem conosco, são as que têm mais possibilidade de nos ferir, com palavras, com atitudes. Por quê? Porque você convive com a pessoa, você acorda com a pessoa, você dorme com a pessoa, você descansa, você convive com a pessoa, o esposo, a esposa, os filhos, os irmãos, porque você convive. Agora, uma pessoa que você não convive, que está lá longe, ela parece muito legal. Por quê? Porque ela não convive com você. Se ela vir conviver um mês com você, você vai identificar algumas coisas, alguns defeitos delas. Você está entendendo? Então, irmão, o Esaú e o Jacó, o Jacó fez isso para o seu irmão, e aí o Jacó podia ter feito assim: poxa vida, a mamãe está falando o quê? Que ele está propondo me matar, é meu irmão. Então por que eu não chego lá para ele e não falo assim: rapaz, eu errei?
Por que eu não chego lá e peço perdão? Por que eu não chego lá e admito o que eu fiz? Por que eu não chego lá e faço isso? Jacó não fez isso. Ele decidiu tomar o caminho mais longo. Ele falou assim, não, eu vou fazer isso mais depois. E esse depois, olha aqui o texto diz aqui, ó, fica com ele alguns dias. Esses dias aqui passaram 20 anos. Meu irmão, as pessoas estão deixando as coisas, ao invés de você perdoar hoje, tem muita gente deixando as coisas para perdoar depois. Eu vou deixar para perdoar depois. E vive com a mágoa para o resto da vida porque não perdoou depois. Você está entendendo? Homens, se você tiver que perdoar, perdoe. Não deixa para depois não. Mulheres, você que tiver que perdoar, perdoe. Não deixa para depois. Jacó deixou para depois, é só uns dias. É só uns dias. Mas a mágoa ficou lá. Meu irmão, a falta de perdão estraga a vida de uma pessoa. A falta de perdão estraga a sua vida. Não fique com isso com você. Ah, mas ela não merece. Aí que está, o perdão é justamente para aquele que não merece. Romanos 5,8 diz assim, ó, que Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Um pecador merece a morte de um Deus nessa terra pecaminosa, nessa terra terrível? Merece? Não merece. Aí que está a graça do perdão, porque o perdão é justamente para quem não merece. Nenhum de nós, irmãos, de nós merecia o perdão de Deus, e Ele deu. Nenhum de nós. Mas aí tem outra questão que as pessoas falam. Elas falam assim, não, mas eu já perdoei uma vez, eu já perdoei 2 vezes, eu já perdoei até 3 vezes, e agora chegou no meu limite, tá bom, já chego, não perdoo mais. Tem gente que é desse jeito. Mas aí que está. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22 diz assim, então Pedro, aproximando-se, disse, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7. E Jesus lhe disse, não te digo até 7, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7. 490 vezes, se eu não estiver enganado na conta. 70 vezes 7 por dia. Eita, agora foi longe, hein? Multiplique isso daqui por dia. A pessoa te ofendeu todas essas vezes, ela chegou, pediu perdão ou não pediu perdão, não importa, você perdoa do mesmo jeito. Por isso que 70 vezes 7 tem um significado de sempre, sempre. Porque você sabe quem é o mais ofendido? É Deus. Todo dia, mesmo ainda que você esteja num nível de santidade muito bom, todo dia você faz alguma coisa que desagrada a Ele. E todo dia, se você for pedir perdão, Ele te perdoa. Todo dia. E aí, as pessoas chegam e falam assim, não, mas eu já perdoei uma vez, eu já perdoei a segunda vez, e já chega, não tem mais, que não tem mais, meu irmão. Aí você quer perdão sem dar perdão, não tem perdão para você. É assim que funciona. Mateus capítulo 6, versículo 15 diz assim, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas. Se você não perdoar, Deus não te perdoa, funciona desse jeito. Quer perdão? Perdoe. Meu irmão, nenhum ser humano foi feito para poder viver sem liberar perdão. Nós não fomos feitos para poder liberar perdão. Quando Pedro pergunta isso para Jesus, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7. Sabe por quê? Porque naquela época, naquele contexto, os rabinos ensinavam ao povo judeu que, baseado em Amós capítulo 1, versículo 3, você tinha que perdoar, se alguém te ofendesse, você tinha que perdoar até 3 vezes. Então uma pessoa te ofendeu, você perdoou até 3 vezes, pronto, acabou a misericórdia com a pessoa. Não perdoa mais. Ainda ensinava mais, né? Porque tem muita gente que o limite é uma, né? A pessoa fez uma coisa contra mim, pronto, eu perdoo, mas nunca mais vai ser igual como era antes. Isso não é perdão. Porque quando Deus nos perdoa, Ele lança fora. Ele diz assim, ó, dos teus pecados e de tuas iniquidades não me lembrarei mais.
Quando Deus perdoa, Ele faz assim: homens, perdoe. Você tiver que perdoar, perdoe. É fácil? Claro que não. Por isso que é um preço. Mulheres, se você tiver que perdoar, perdoe. A falta de perdão traz rancor, a falta de perdão traz mágoa, a falta de perdão traz ressentimento, a falta de perdão pode até desencadear doenças emocionais e físicas, como depressão, dores musculares, hipertensão e até câncer na sua vida, por falta de perdão, por falta de ficar remoendo, por falta dessa mágoa, desse ressentimento, por causa de virar uma pessoa amarga, depressiva. Por causa de quê? A falta de perdão. Nos relacionamentos precisa existir o perdão. Se não existir o perdão nos relacionamentos, não pode ser um relacionamento saudável. Não pode ser. Se você não conseguir perdoar, não pode ter um relacionamento saudável. É necessário conseguir perdoar. Mas eu não consigo. Consegue. Ora a Deus. Ora a Deus. Mulheres? Homens? Se você tiver que pedir perdão, peça. Se você tiver que dar perdão, dê. Porque com certeza vai te aliviar e muito. E o melhor beneficiado é você. É você. Pode ter certeza. Vou pedir aos irmãos levantarem e ficarem de pé para a gente orar. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, Senhor. Nós te damos graças, Senhor, pela Tua Palavra. Nós te damos graças, Senhor, pelas lições aprendidas. Nós te pedimos, Senhor, a força necessária para nós podermos pedir perdão a quem tivermos que fazê-lo, ou liberarmos perdão a quem tivermos que fazê-lo. Senhor, que os nossos corações não sejam carregados de mágoa, de ressentimento, de rancor, de raiva. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos dê a capacidade de nós podermos, na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, nos nossos relacionamentos, que possam ser uma bênção. Afasta, Senhor, de nós aquilo que de Ti não pertence. Tira, Senhor, das nossas casas a briga. Tira, Senhor, das nossas casas a discussão. Tira, Senhor, das nossas casas a perturbação. Que tenha, Senhor, em cada lado dos Teus servos paz. Que tenha em cada lado dos Teus servos tranquilidade. Para que nós possamos Te servir a cada dia com o coração sincero e puro. Nós Te damos graças, Senhor, em nome de Jesus. Amém.